Depois de 4 anos fazendo o Milagre da Manhã, eu resolvi gravar esse vídeo para poder falar um pouco mais sobre isso, como que eu consegui manter essa consistência, né, fazer todos os dias ali durante 4 anos, né, esse ritual matinal do Hal Elrod, né, que ele criou o livro Milagre da Manhã, que é mundialmente conhecido. Quais foram os aprendizados que eu tive, quais foram os erros, quais foram os acertos, quanto tempo eu levo para fazer o Milagre da Manhã, quais são as atividades que eu faço, quais que eu comecei e parei, quais que eu coloquei depois. Enfim, o que é que mudou, se é que mudou alguma coisa nesse período. Meu nome é Wellington Oliveira, nesse canal a gente fala sobre gestão de lançamentos e você vai entender por que que isso, né, o Milagre da Manhã, ele tem a ver com a gestão de lançamentos, tem a ver com o meu trabalho em si e naturalmente como que isso pode te ajudar. Então, se você gosta desse tipo de assunto, lançamentos, consistência, produtividade, esse é o lugar certo para você poder se inscrever e ativar as notificações, porque semanalmente eu vou trazer vídeos aqui relacionados a esse e também a outros assuntos. O Milagre da Manhã, ele é um ritual matinal, né? Se você me conhece há muito tempo, você vai ver aqui nos cards, que eu vou colocar aqui ao lado, quando eu fiz os 10 dias de Milagre da Manhã, depois eu fiz um outro vídeo quando eu fiz 100 dias, depois eu fiz um outro vídeo quando eu fiz 200 dias, depois um outro vídeo quando eu fiz 400 dias, que eu até comento que eu não ia mais gravar vídeos relacionados a esse tema, porque não mudava muita coisa, e agora sim, depois de, sei lá, 4 anos, eu resolvi gravar esse vídeo, né? Então a gente tem um vídeo ali 10, 100, 200, 400, depois ali um buraco, né, um grande, e agora a gente volta aqui depois de 1580 dias para poder falar um pouco mais sobre isso. E diz a lenda, né, reza, que quem comenta aqui no canal, quem curte, tem uma maior chance de conseguir aí alcançar a consistência no Milagre da Manhã. Então vamos lá, o Milagre da Manhã, ele é um ritual matinal, pronto. Ele consiste basicamente em você fazer uma meditação, você fazer uma leitura, você fazer um exercício e também você escrever. Basicamente é isso que o Hal Elrod fala no livro dele. E aí eu quero trazer para você aqui o que é que eu faço hoje, né? Como que eu mantive essa consistência e responder um monte de dúvidas que o pessoal, são sempre as mesmas dúvidas e eu acredito que por ter passado por todo esse processo eu consigo te ajudar. Então a primeira coisa que eu faço é a meditação. A meditação, às vezes quando a gente fala meditação, você sempre imagina um monge, as musiquinhas lá e você pleno na paz, e não necessariamente é isso. Entenda como meditação o seu momento, né? Você acordar e ficar ali, seja em silêncio, seja com uma meditação guiada, seja fazer uma oração, é só você começar o dia e ter ali os primeiros 5 minutos em paz, né? Porque tem muita gente que acorda e a primeira coisa que faz é ver o celular. Depois a gente até pode falar sobre isso ainda nesse vídeo, só que um pouquinho mais pra frente. Então, a meditação é o primeiro hábito que eu tenho. Então, eu acordo, eu pego meu celular e aí eu vou fazer a minha meditação. Eu já fiz de várias formas, eu já fiz meditação guiada, eu já fiz apenas o silêncio, eu já misturei, né, ali a meditação com oração e também já fiz a mentalização que eu falei em outros vídeos também. Mas o que eu quero que você entenda assim de forma simples é você parar e começar o dia com um momento para você. Nem que seja 2 minutinhos deitado na cama, você parar e ter a consciência que você começou o dia, né? Não acordar e já ir fazendo o que tem que fazer. Não, calma, não precisa ter pressa. O dia vai ter ali as 24 horas, são 24 horas, não precisa dessa aceleração. Então, o primeiro hábito é a meditação, que eu fico ali em torno de 10 minutos no mínimo e às vezes eu vou até 20 minutos, né? Depende da meditação que eu estou fazendo e tudo mais. Depois eu faço alongamento, né? Literalmente eu alongo o meu corpo, né? Porque assim eu não acordo todo quebrado, eu acordo e já vou fazer as coisas com dor nas costas, aquela coisa de... eu gosto de acordar e acordar de verdade, não gosto de ir acordando ao longo do dia. Sabe aquelas pessoas que é 10 horas da manhã, a pessoa ainda não está desperta? Não, eu reservo literalmente a hora do Milagre da Manhã para eu poder acordar. Então eu gosto de fazer o alongamento. Então eu faço ali o alongamento e tudo mais. E aí eu fico nessa durante ali uns 15, 20 minutos também só me alongando. Acabou essa parte, o que eu faço? Eu vou para a parte da leitura, né? E aí eu já começo a me hidratar também, porque pensa o seguinte, você passou ali 8 horas dormindo, né? Pelo menos você precisa passar 8 horas dormindo, né? Não preciso nem te falar isso. Mas aí você ficou 8 horas dormindo, você ficou 8 horas sem águas, desidratado. Então eu vou ali, pego ali meio litro de água e começo a fazer a minha leitura tomando água ao mesmo tempo, né? Às vezes eu coloco um pouco de espirulina, às vezes na maioria das vezes eu coloco um pouco de limão, mas é água, só toma água, para poder você começar a hidratação do seu dia.
e aí eu faço a leitura. Então isso ainda nem abri a boca, tá? Isso ó, 20 minutos na meditação, 20 minutos no alongamento, e aí eu fico mais ou menos 20 minutos lendo o livro, ou às vezes eu pego para ler por capítulo, né? No momento eu estou lendo esse livro aqui, a Psicologia Financeira, e eu gosto de ler por blocos. Então, ou eu escolho um tempo, ou eu escolho o capítulo. Normalmente, eu tenho dado preferência a fazer um capítulo por dia, porque assim eu começo um assunto e termino um assunto na minha cabeça. Então, esse livro aqui tem 20 capítulos, eu sei que eu vou terminar de ler esse livro daqui a 20 dias, só que não fica noiado com isso. Não precisa se preocupar em quanto tempo eu vou ler o livro, quantos livros eu li no ano. Esquece essa baboseira. O importante é você ler e absorver o conteúdo, que a gente vai falar sobre absorção mais pra frente também. Então, eu faço a leitura. Então, eu estou fazendo a leitura e eu estou me hidratando. Esse é o segundo ponto. Beleza, terminei a leitura. O que é que eu faço? No momento, eu estudo um pouco de inglês. Então, eu tenho ali um aplicativo, começo a estudar ali o inglês, dá mais ou menos uns 10 a 20 minutos, às vezes mais, às vezes menos, e também por blocos, né? Então, eu tenho ali as tarefas em inglês para poder fazer, e eu termino a tarefa e amém. Né? Às vezes eu faço mais lições, às vezes eu faço menos, mas eu sempre termino. Nunca fica nada pela metade. Isso é muito importante. Não é para você começar uma meditação e parar no meio. Começa a ler um livro e para. Não pode. Você não pode acostumar o seu cérebro a falhar. Então, você sempre vai começar alguma coisa e vai parar no meio do caminho. Então, eu entro agora na parte do inglês. Então, eu falei da meditação, falei do alongamento, falei da leitura, da água, mais estudo do inglês. Mais estudo do inglês. Aí depois eu começo a preparar meu café e tal, preparo o café. E aí, enquanto eu estou preparando meu café e estou tomando meu café, o que eu faço? Eu estudo xadrez, né? Então eu vou lá, parece coisa de nerd, né? Você vai lá e estuda o xadrezinho ali, que me ajuda demais, estrategicamente falando, assim, me ajuda muito a estudar o xadrez. Então, eu vou lá e treino o xadrez, algumas jogadas ali e tal. E eu fico nessa mais ou menos durante uns 10 minutos. E o legal é que dependendo de quanto eu acerto, o jogo ele vai me trazendo... vai me permitindo evoluir mais. Então, se naquele dia eu não estou bom, ele me traz poucos exercícios. Naquele dia eu estou bem, ele me traz mais exercícios. É uma coisa de algoritmo. Acabou isso, o que é que eu faço? Eu vou lá e escrevo. Né? Eu tenho uma espécie de diário, que daí é por isso que eu sei que eu estou no dia 1580 e pouco, porque todos os dias eu escrevo um pouco nessa espécie de diário. E aí, o que eu escrevo lá? Eu agradeço, né? Pelo menos ali faço uns 3 agradecimentos, coisa comum pra mim, não é nada de gratidão, não sei o que, nada, só coisa que eu gosto de agradecer mesmo, por eu estar com saúde, pela minha esposa e tudo mais. Então eu gosto desse tipo de agradecimento. E aí depois, nessa mesma dinâmica desse diário, eu gosto de falar um pouquinho sobre o que eu espero do meu dia, como que vai ser o dia, as coisas que eu vou fazer, as coisas que eu fiz, às vezes nada com nada. Então eu gosto ali de pôr um pouco pra fora nessa parte do diário ali, e aí eu fico assim há pouquinho tempo, isso não deve levar mais de 5, 10 minutos. Toda essa dinâmica, e aí depois eu vou tomar banho, né? Tomo banho e tal, arrumo minha cama, e aí sim eu vou trabalhar, né? E aí sim eu fico online, aí sim eu pego o celular, aí sim eu vou eu vou olhar pro WhatsApp e tudo mais. Então, eu já começo o dia ganhando, né? Às vezes eu vou nadar também, pelo menos 2 vezes por semana eu vou nadar, final de semana eu gosto de correr e tal, e eu já começo o dia vencendo, já começo o dia vencendo pra mim, né? Então eu já fiz várias coisas, e se o meu dia for um lixo, se der tudo errado no meu dia, eu tenho uma segurança de saber que eu consegui evoluir bastante. Então agora sim, quais são algumas perguntas recentes que eu começo a receber e o que é que isso mudou pra mim? Primeira coisa, absorção. Eu sinto que eu consigo absorver muito melhor as coisas. Sinto que eu consigo conectar as coisas de forma muito mais fácil. Eu tenho a sensação de que se eu ler um livro, se eu assistir um filme, se eu ler uma história, eu consigo entender realmente o que estava acontecendo. Isso para mim é fundamental. Eu trabalho com muitas informações, né? Eu trabalho com lançamentos. Então, às vezes, a gente está tocando 3, 4, 5 lançamentos ao mesmo tempo, várias aberturas de carrinho, e eu consigo não me perder no meio daquela loucura, né? Eu não sinto mais aquele desespero, sabe? De o que está acontecendo, onde que eu tô, eu sei o que está acontecendo e eu fico em paz com isso, não entro em desespero. Então a absorção foi uma coisa muito importante. Outra coisa que eu notei aqui também foi a questão da clareza, né? Muita gente fala, você quer ter clareza na sua vida e tal. Clareza é justamente isso, clareza é você
saber o que é que está acontecendo, você ter noção do que está acontecendo ao seu redor, o que está acontecendo na sua vida, em várias áreas da sua vida, a parte de relacionamento, a parte financeira, a parte de saúde, a parte de mentalidade, a parte espiritual, né, a parte das suas metas em si. Então eu tenho tranquilidade de saber onde eu estou, em cada etapa que eu estou, onde que eu estou indo, o que é que eu estou fazendo. Então essa parte me dá muita paz, né, de eu pegar e ter as coisas muito bem claras e desenhadas na minha vida. Então isso ajudou demais eu fazer essas reflexões, né. Tem uma pessoa que falava assim que Gabriel Goff, né, que inclusive sumiu do mapa, ele falava que a meditação ajudava ele a ter 1 minuto a mais para poder pensar nas coisas. E eu acredito muito nisso, né? Esse processo ele me faz pensar um pouco mais nas coisas. Eu não sou uma pessoa tão reativa. Eu consigo pensar um pouco mais e aí isso me ajuda a tomar melhores decisões, né? Principalmente no meu trabalho, que eu preciso tomar muitas decisões ao longo do dia. Esse ritual matinal ele tem me ajudado muito. Outro ponto aqui é a questão dos hábitos. Eu já fiz durante um tempo também um teste de 200 dias tomando banho gelado. Em 2019, eu comecei a tomar banho gelado no final de dezembro de 2018 e eu fui até agosto de 2019, que foi na época que eu casei. E eu parei ali de tomar na semana do casamento. E eu consegui fazer isso assim sem sofrimento, né? Não foi um inferno fazer isso na minha vida. E foi muito tranquilo. Eu comecei um hábito, não comecei e parei. Eu comecei e continuei. Quando eu resolvi parar, eu parei. Outro ponto que eu anotei foi a questão do controle. O que é o controle? Eu consigo ter um controle maior dos meus hábitos, das minhas ações, das minhas atitudes. O que isso significa? Às vezes você está bravo com alguma coisa, você está bravo com alguma pessoa e você desconta, né? Você às vezes põe para fora, você fica irritado e tal. Eu consigo ter essa consciência de ter esse pouquinho de tempo para poder parar, para poder segurar, para poder agir, para poder não agir. Comecei a fazer natação recentemente. E faz vários meses assim que eu comecei e não falta, né? Não tem essa coisa de altos e baixos. Eu não tenho isso, né? Tem um pouco, né? Como qualquer pessoa tem, mas eu consigo ter esse controle de pegar e falar assim, olha, eu vou fazer isso, né? E eu brinco comigo mesmo que a minha palavra tem que ser uma profecia autorrealizável. Então, quando eu falo que vou fazer alguma coisa, eu tenho que cumprir aquela coisa. Eu não posso me acostumar, né? Como eu falei no começo do vídeo, a não fazer as coisas que eu falo que vou fazer, senão eu acostumo o meu cérebro que tá tudo bem, né? Prometer as coisas e não fazer. Então, quando eu falo às vezes para alguém que eu vou fazer alguma coisa, aquela coisa vai acontecer. Os próprios vídeos aqui é um exemplo disso, né? É uma brincadeira que começou com uma brincadeira e virou um desafio e agora eu vou fazer vídeo até o final do ano, né? Um vídeo por semana vai acontecer aqui no final do ano, né? No momento aqui a minha vida está meio turbulenta, mas não interessa, vai acontecer. Por quê? Porque eu falei que vai acontecer. Então, o ritual matinal ele me ajudou a isso, eu consegui também prometer as coisas e conseguir cumprir. Então, são pontos que às vezes você não repara, né? Você começa a fazer as coisas ou deixa de fazer as coisas e você fica ali se enganando. Então, tudo isso acabou me ajudando, esse ritual matinal do Milagre da Manhã. Outro ponto também que muita gente me pergunta é assim, então eu começo e paro, o que eu faço? Simplesmente continue. O que mais acontece, né, se você olhar nos meus outros vídeos e ler os comentários, é uma espécie de expectativa muito elevada de que a pessoa vai começar o Milagre da Manhã, igual eu comecei, e vai fazer todos os dias e não vai falhar nenhum dia. Eu, Wellington, não lembro de eu ter falhado algum dia, mas, cara, esquece, eu posso ter sido uma exceção. Não precisa ser igual a mim, desencana disso. O Milagre da Manhã você pode fazer, um dia você vai conseguir, outro dia você pode não conseguir, o importante é que você faça, né? E faça somente se aquilo fizer sentido para você. Eu faço isso porque para mim combina muito, para mim assim deu muito certo isso. Agora tem pessoas que acordam e já começam a trabalhar e tá tudo normal, consegue fazer isso muito bem. Eu gosto de ter esse tempo, essas 2 horas ali para mim, para poder começar a executar as coisas, para poder ir para a vida, né, por assim dizer. Então, você não precisa, isso não é algo em pedra, não quer dizer que eu vou fazer o Milagre da Manhã e minha vida vai mudar. Não, o Milagre da Manhã é só um texto altamente persuasivo, porque se fosse 5 rituais matinais para começar o seu dia, o livro não ia vender, né? O próprio autor fala isso. Então, as pessoas leem pedacinhos da história e tomam aquilo como conclusões. E não é assim que as coisas funcionam, você precisa analisar o contexto. Então é isso, eu queria te passar aqui
Se você parar, se você achar que faz sentido na sua vida, você começa, testa, faz lá 7 dias só. Se der certo, você continua. Se não, amém, vida que segue. Né? Você não precisa ficar amarrado a isso não precisa ser um fardo na sua vida. Não é, olha, eu comecei, falhei, ferrou. Não, não é isso. Você vai fazer se isso fizer sentido na sua vida. E aí, para você saber se faz sentido na sua vida, eu sugiro o teste, né? Eu gosto de começar os meus testes com 100 dias. Para mim, esse negócio de 21 dias de hábito não funciona. Para mim, esse negócio de 60 e poucos dias de hábito não funciona. Para mim, o hábito começa depois de 100 dias. Então, para mim é assim, eu vou começar a correr, beleza. Então, eu vou correr 100 vezes. Depois daí, se eu gostar, eu continuo. Eu, o Wellington, gosto disso. Agora você precisa se conhecer. E a melhor forma de você se conhecer é testando. Testa aí 7 dias, não dói nada. Para aí, acorda um pouco mais cedo e tenta. E se a sua vida hoje não permite que você faça isso, beleza, estende isso, quebra isso ao longo do dia. De manhã você vai lá e lê um pouquinho, à tarde você para 5 minutinhos para respirar, depois no meio da noite você faz outra coisa, quebra. Não precisa seguir a maioria, não precisa seguir a boiada. Beleza? Então era isso que eu queria te passar nesse vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, tá? Eu vou deixar a bolinha aqui no meio. E como eu falei, toda semana tem vídeo novo, toda semana tem vídeos relacionados a esse assunto. E também, como eu falei no começo do vídeo, quem curte e quem comenta, se você tem alguma dúvida, isso vai aumentar a sua chance de conseguir realizar o milagre da manhã. Isso é altamente comprovado. Inclusive, não é zoeira. Nos vídeos anteriores, se você olhar e você ler, você vai ver que tem pessoas que comentaram lá que tipo assim, vou começar e depois de 3 meses, tal, a pessoa volta para falar que ela não parou de fazer, ela manteve a consistência. Então é isso, um abraço e até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.